E aí, galerinha do terceiro ano, como é que vocês estão? Tipo, Carlos falando aqui, ainda com saudades. E vocês estão me enrolando, hein? Fiz a pergunta na videoaula passada e vocês nem as horas, né? Nem responderam pro tio. E eu vou manter a pergunta, tá? Vou manter a pergunta. Então a gente vai continuar falando de respiração, vai continuar falando de metabolismo, vamos falar de respiração celular, tá? E aí a gente começa a nossa aula falando de, continuando, né? Citologia, a parte de metabolismo, especificamente a parte de respiração celular. De novo a definição da respiração, por que fazer, o que é esse processo de respiração. Respiração celular é o processo de produção de energia a partir da quebra dos componentes orgânicos energéticos. Tá? A partir da quebra do açúcar, especialmente do açúcar, a gente tem a produção de energia pela célula, certo? E aí eu deixei essa pergunta aqui, ó. Essa pergunta aqui que ninguém respondeu. Em terceiro ano. Bora? A resposta no e-mail ou no comentário do vídeo. Resposta no e-mail ou no comentário do vídeo, certo? Então vamos nós. Então qual é a relação? Me diz aí. Tô esperando a resposta, tá? Isso que tá aqui, a gente já viu na última aula, né? É um resumão do que seria a respiração celular. Tá? A respiração celular aeróbia, né? A partir da combustão ou oxidação ou quebra de uma molécula de glicose. A gente tem esse processo acontecendo. E olha lá embaixo no cantinho, são 3 etapas: glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória, que é o que a gente vai falar deles nessa videoaula, tá? Mas na respiração celular aeróbia a gente tem essa organela aí que é extremamente importante, tá? Se não fosse essa organela que está aqui do meu lado, a gente não teria a eficiência energética da respiração celular aeróbia. A mitocôndria, né, ela é extremamente importante. Essa estrutura que ela tem aí, que vocês estão vendo, que tem no livro de vocês, uma dupla membrana. Essa membrana interna ela se dobra formando cristas mitocondriais, tá? E o espaço interno, que é a matriz, são extremamente importantes para o processo de produção de energia. Então, das 3 etapas, a primeira, que é a glicólise, que é comum tanto à respiração aeróbia quanto à anaeróbia, ela acontece no citoplasma. E aí, em seguida, o ciclo de Krebs, ele começa a acontecer, né, o processo passa a acontecer dentro da mitocôndria, lá na matriz, e a cadeia respiratória nas cristas. Ok? Então vamos em frente. A primeira etapa da respiração celular, que é a glicólise, ela é isso aí. Eu tenho a glicose com 6 carbonos, né? Você está vendo aí cada bolinha cinza dessa, cada esfera cinza dessa representa um átomo de carbono. Então, eu tenho 6 carbonos na glicose. A célula vai consumir 2 ATP, né? Então, ela já começa gastando energia. Consome 2 ATP para quebrar essa glicose em 2 moléculas. Carlos, essas moléculas agora, essas primeiras 2 aí de 3 carbonos, elas são importantes para a gente agora? Não, para a gente não. Tá? Então a gente vai ver que essas moléculas de 3 carbonos vão passar por alguns processos químicos e vão modificar. Tá? E aí a gente tem a produção de 2 NADs, né? Um para cada molécula de 3 carbonos. Carlos, você pergunta, Carlos, me explica, por favor, o que é um NAD. Um NAD é uma molécula que a gente classifica como um aceptor de elétrons. Aí você pergunta, explicou nada, Carlos? Explicou quase nada, não entendi, continuo sem entender. Então, o aceptor de elétrons é uma molécula que ela vai armazenar, ela vai guardar elétrons e vai liberar esses elétrons posteriormente no outro processo metabólico. Ela é como se fosse um cofre de elétrons que a gente coloca os elétrons lá para depois usar. Tá? Então, é mais ou menos isso que é um aceptor de elétrons. Então, os processos químicos continuam acontecendo. E aí, quando eu tenho a formação desse ácido pirúvico, que é essa molécula final
de 3 carbonos, eu tenho para cada ácido pirúvico formado 2 ATP. Então eu tenho um total aí, na quebra de uma molécula de glicose, a produção de 4 ATP. Mas lembra daqueles 2 que gastou? Então produziu 4, gastou 2, ficou saldo positivo de 2 ATP, ok? Então a glicólise, ela tem um saldo positivo de 2 ATP e 2 NADH, 2 aceptores de elétrons. Carlos, e quando é que vai usar os aceptores de elétrons? Os aceptores de elétrons, eles vão ser utilizados, crianças, lá no final, na terceira etapa, que é a cadeia respiratória, ok? Então vamos em frente. Esse ácido pirúvico, que agora eu vou chamar de piruvato, ele vai entrar na mitocôndria. Mas como é que ele entra? Você me pergunta. Tá vendo aí, ó? Acompanha ali o ciclo. Lá em cima, embaixo do ciclo de Krebs, tem um piruvato com 3 carbonos. O que foi que ele perdeu, minha gente? Ele perdeu um gás carbônico. Se tinha 3 carbonos e perdeu um, ficou com 2. Então, a produção da molécula de acetato, que tem 2 carbonos, ou ácido acético, que é a forma ácida, acetato a forma de sal. Qualquer dúvida sobre ácidos e sais e bases e essas coisas todas na química, consulta lá o professor Leonardo Oliveira, ok? Então vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui na cadeira. Então vamos lá. O ácido acético, que tem 2 carbonos, ele vai se juntar com uma molécula chamada de coenzima A, que aí na figura está como CoA. Essa coenzima, ela é como se fosse um guia, um passaporte, talvez. Ela serve para que essa molécula de 2 carbonos seja carregada para dentro da mitocôndria. Tá? Então, assim que o acetilcoenzima A chega dentro da mitocôndria, a coenzima sai, deixando o acetato. Esse acetato ele vai se juntar com a molécula de 4 carbonos, que já está lá dentro, o oxalacetato. Ixi, Carlos, você coça a cabeça e diz, eu preciso saber desses nomes. Obrigatoriamente não. A galera que vai fazer específica de biologia, é bom começar a se familiarizar, porque eles podem aparecer. Então, se eu tenho uma molécula de 4 carbonos e eu junto com uma de 2, eu tenho uma de 6 carbonos. Então, essa molécula de 6 carbonos, que é o citrato, ele vai passar por algumas modificações químicas, produzindo NADH e vai perder um gás carbônico, dando origem a uma molécula de 5 carbonos. Preste atenção, não esquece que aqui, ó, quantos ácidos pirúvicos eu tenho? Eu tenho 2 ácidos pirúvicos. Então aqui eu tenho esse processo acontecendo 2 vezes, tá? Então eu tenho tudo isso que está acontecendo aqui do lado, acontecendo dobrado. Então tudo é vezes 2. Vamos lá. Então, são 2 citratos. Cada um dos citratos vai perder um gás carbônico. Então vão surgir 2 moléculas de 5 carbonos. Nesse processo, além de cada carbono perdido, foi produzido um NAD para cada citrato, que foi convertido na molécula de 5 carbonos. Essa molécula de 5 carbonos, cada uma delas também produziu mais um NAD e liberou mais um gás carbônico. Era 5, liberou mais um, ficamos com 4 carbonos. Cada um desses carbonos, essa molécula agora de 4 carbonos, ela vai passar por algumas mudanças estruturais. Durante esse processo de mudanças estruturais até virar um oxalacetato, ela produz um GTP. Você pergunta, Carlos, pelo amor de Deus, é muito nome difícil, homem do céu. E tu ainda vem com as siglas que a gente nunca viu. Gente, é meio complicado o processo, mas é preciso calma para que a gente consiga entender. O GTP ele é uma molécula que tem a mesma função do ATP. Então a gente pode até chamar aí de ATP. Então produziu para cada ciclo de Krebs, que são 2, produziu um ATP. Então já produziu mais 2. Tá? E aí depois a gente tem a produção do FAD. Fala, meu Deus do céu, Carlos, pelo amor de Deus, vai me não, mas não chora não. Não desespera não. É mais simples do que o que parece. Lá embaixo, o FAD, ele é primo do NAD, faz a mesma coisa. Ele também é um aceptor de elétrons. E ele sendo aceptor de elétrons, ele também vai armazenar elétrons lá para a cadeia respiratória, que é a próxima fase. Tá? Então, vamos botar na ponta do lápis o que está acontecendo. Eu tenho a produção
depois da formação do citrato, antes da formação daquela molécula de 5 carbonos, eu tenho a produção de 2 NADs e a liberação de 2 gás carbônicos, um de cada citrato. Depois eu tenho a produção de 2 ATP, depois 2 FAD, depois mais 2 NAD, e aí eu tenho o oxalacetato que vai encontrar o próximo acetilcoenzima A e dar seguimento ao ciclo. É isso. Volta o vídeo, vê de novo até entender passo a passo. Última vez. O piruvato, lá em cima, lá em cima. O piruvato tem 3 carbonos. Vai perder, e são 2 piruvatos. Cada piruvato perde um gás carbônico, ficando uma molécula de 2 carbonos, que é o acetato. O acetato vai se juntar com a coenzima A, vai entrar na mitocôndria, a coenzima A vai sair, vai embora. A coenzima A, ó, pega o beco. Quando a coenzima A pega o beco, o oxalacetato se junta com o acetato, dando origem ao citrato. O citrato tem 6 carbonos. Ele vai, cada um desses citratos, porque são 2. Lembra por que são 2? Porque são 2 ácidos pirúvicos. Então tudo é vezes 2. Ele vai, cada citrato perde um gás carbônico. Se o citrato tinha 6 carbonos, perdeu um, ficaram 5 carbonos. Então, essa molécula de 5 carbonos, ela vai perder um gás carbônico. Na perda desse gás carbônico, um NAD é produzido. Então, para cada molécula de 5 carbonos que perdeu um carbono, vai produzir um NAD, totalizando 2 NADs. Então, até agora eu tenho 4 NADs. Depois, essa molécula de 4 carbonos vai começar a mudar a sua estrutura. A cada mudança de estrutura, eu tenho, primeiro, a produção de 2 ATP, porque é um para cada molécula. Depois, cada molécula dessas vai mudar de novo, dando origem ao FAD, H2, que é um aceptor de elétrons. Faz a mesma coisa que o NAD, H. Vai guardar elétrons para depois ser usado na cadeia respiratória. Depois, a última modificação para ele virar um oxalacetato é a produção de mais 2 NAD-H. Então, a gente teve 6 NAD-H, 2 FAD e 2 ATPs produzidos no ciclo de Krebs. Todos esses NADs e FADs, eles vão ser levados para a cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons. Eles vão passar por um complexo enzimático, e aí esse complexo enzimático vai separar essas moléculas, quebrando elas, liberando esses hidrogênios que estão associados ao NAD e ao FAD. E aí na quebra dessas ligações, os elétrons vão ser liberados e vão ser utilizados para a produção de ATP. Acompanhe aí no finalzinho da figura o saldo final. A glicólise produziu 4, mas gastou 2, saldo de 2. O ciclo de Krebs teve aqueles 2 GTPs, que fazem a mesma coisa que o ATP, então já são mais 2, são 4. E durante todo esse processo aqui da cadeia respiratória, são produzidos mais 34 elétrons, totalizando 38. Na verdade, são produzidos 40 elétrons e tem o gasto de 2 e o saldo final de 38 ATP, gente. Então, saldo final de 38 ATP. Lembra lá da aula passada quanto uma fermentação pode dar de saldo? São 2 ATPs. Um total de produção de 4 produz 10 vezes menos ATP do que a respiração celular aeróbia. Então a gente vai encerrando a aula por aqui, tá? E a gente se vê na próxima semana. Valeu! E se você ficou com alguma dúvida, manda aí no e-mail, tá? Ou vai nas redes sociais, vai lá no WhatsApp e manda sua dúvida. E não esquece de responder a pergunta